Semana passada, irmãos, nós demos início a esse estudo que vai perdurar por algumas semanas. Então, se você não pôde vir, aproveite. Hoje a gente vai recapitular só um pouco e depois nós vamos seguir. Eu coloquei uma linha aí tracejada mostrando aonde é a parte antiga, onde é a parte nova, então facinho de você se localizar. Então, semana passada nós vimos que o reino, o céu, é um lugar e um sistema. Repete comigo: um lugar e um sistema. Sistema de quê? De governo. O céu nada tem a ver com religião. É de fato um lugar, é a morada de Deus, mas também é a extensão do seu domínio. Amém? Nós vimos em Mateus capítulo 4, verso 17, que quando Jesus começou a pregar, a base da sua mensagem era exatamente esta. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Nós vimos também semana passada que o domínio da terra, o Senhor concedeu ao homem, à raça humana. E quando eu falo homem, entenda sempre que nesse texto, homem e mulher, raça humana, Deus entrega para eles e diz como ordem: multiplicai-vos, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e ele diz: dominai-a. Amém? Mas que a mulher e o homem desobedeceram o mandamento de Deus, quebraram a aliança com o Senhor, e o que acontece? Gênesis 3,17. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Maldita, ela é toda amaldiçoada, porque você largou a aliança. Como você agora está em pecado, e a terra estava sob sua responsabilidade, por extensão a terra também está em pecado, está amaldiçoada. Está claro, irmãos? Então o homem perde o domínio, ele perde a autoridade de Deus por causa do pecado. E quem assume isso? Satanás, os seus demônios. Então assumem essa autoridade. E alguém perguntou: pastor, está dizendo, está afirmando que quem de fato manda no mundo é o diabo? Sim, é o que a Bíblia diz. Claro, quem não é cristão não vai acreditar nisso, não crê assim, mas estamos falando para cristãos e para aqueles que amam e obedecem à palavra de Deus. Então sim, o domínio do mundo não sou eu que digo, não é a afirmação minha, eu estou fazendo apenas uma transliteração, estou apenas citando, amém? O que a Bíblia Sagrada, ela diz, e diz bem claramente, que Satanás, em Lucas capítulo 4, do verso 5 ao 7, esse eu vou precisar ler, tá? Os outros eu estava citando, mas esse eu preciso ler, verso 5 ao 7, que diz: o diabo, levando-o a um alto monte, levando quem? Quem que ele estava levando? Jesus. Ele levou Jesus para um alto monte, mostrou-lhe o quê? No momento de tempo, todos os reinos do mundo. Está falando de autoridade. Todos os reinos. Ele não falou de campos, de campinas, de praias, de montanhas. Foi categórico. Reinos, domínios. Amém? Autoridade. Mostrou todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. E por que ele disse: eu vou dar a você? Está escrito: porque a mim me foi entregue. Quem entregou foi Deus? Deus entregou o domínio ao diabo, irmãos? Não. Deus entregou o domínio a quem? Ao homem. O homem perde esse domínio, Satanás assume. Por isso que ele fala: a mim me foi entregue. E o que mais?
e dou a quem quero. Ou seja, eu tenho domínio, porque segundo o meu querer. Está compreendido isso? Eu dou a quem eu quiser, porque está sobre o meu domínio, sobre a minha autoridade. Mas hoje eu quero chamar a atenção para o verso 7. Olha aí o que diz o versículo 7. Portanto, qual é a condição? Se tu me adorares. Olha como Satanás trabalha aqui, gente, não perde sua atenção não. Olha como é que Satanás trabalha, irmãos. Da mesma forma que falou com Eva lá no jardim, colocando dúvida e conduzindo para que ela desobedecesse a ordem de Deus, o mandamento de Deus, ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus, mas de maneira mais disfarçada. Qual era a missão de Jesus, irmãos? Conquistar o mundo para Deus. Não era essa a missão? Sim ou não? Foi para isso que ele veio, conquistar o mundo de volta para Deus. Aí Satanás tenta oferecer um atalho, um caminho mais curto. Ele fala: olha, basta você se prostrar, se ajoelhar e me adorar, toda essa autoridade eu dou para você, porque me foi dado, eu dou quem eu quiser. E para você ter isso, não precisa passar em cruz, não precisa levar chicotada, não precisa ser traído, não precisa ser humilhado, não precisa ser cuspido, não precisa ser batido, esbofeteado. Basta só se ajoelhar. Se você se ajoelhar e me adorar, eu dou para você o que você tanto quer. E eu abro aqui um parênteses para dizer que é a mesma coisa que faz conosco até hoje. Aquilo que você deseja, aquilo que te atrai, aquilo que atrai os teus olhos, que desperta desejos no seu coração, ele faz chegar perto de você. Sempre é assim. E ele faz um acordo, dizendo: basta você fazer minha vontade, eu dou o que você quiser. Tá claro, irmãos? Sim. Então, claramente ele coloca uma condição, e eu coloquei aí, olha. Qual é essa condição? É a quebra de aliança com Deus. Porque não dá para servir a dois senhores. Jesus disse isso posteriormente. Não é possível. Não tem como servir aos dois. Ou você vai agradar um, vai desagradar o outro. Não tem como agradar os dois. Dá até para desagradar, né? E ficar alternando. Mas é uma coisa bem lógica. Se você desagrada ao inimigo de Deus, é porque está agradando a Deus. Se você desagrada a Deus, está lógico agradando ao inimigo de Deus. Então a condição dele dar autoridade passa por desobedecer a Deus. É sempre assim. Amém, irmãos? Mas Jesus não faz isso. Pelo contrário, vai até o fim da tentação, vence o diabo. E não foi a única tentação não, viu? Essa foi a mais longa, foi a mais direta, porque Jesus estava mais fragilizado, 40 dias, 40 noites, isolamento no deserto. Ele tentou ali, mas ao longo de todo o ministério de Jesus, tinha sempre um perturbado tentando tirar a paz dele, o tempo todo. Está compreendido isso? Mas o Senhor ficou firme, Jesus ficou firme, e ele retoma o domínio do mundo de volta para o rei. Porque ele tomou essa autoridade, ele sim, não Satanás, mas ele tem como repartir conosco a autoridade do reino, e não do mundo, a do reino de Deus. Por isso que quando ele envia os seus discípulos, a ordem é claríssima. Ele diz: curai os enfermos, que nela houver, e o que? E diz-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Está em Lucas capítulo 10, verso 9. Ele fala: quando você for para alguma cidade, você vai comer o que eles apresentarem para você, né? E depois você vai curar os enfermos que nela houver, e você vai dizer. Não adianta só curar. Entende por que nós não concordamos que o culto seja só de cura, que o culto seja só de libertação e não haja ensino? Porque Jesus é claro. Ele diz: você tem que ensinar sobre o reino de Deus. Amém? Recapitulado,
Agora vamos para continuidade, né? Me senti agora um professor, vamos para a matéria nova, né? Em nome de Jesus. Semana passada foi falando sobre essas bases, né, do reino. Hoje vamos falar sobre vivendo sob, quer dizer, debaixo da autoridade do reino de Deus. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero tratar com você hoje é que a igreja, ela é a embaixada do reino de Deus. Quando nós falamos embaixada, o que você entende por isso? Me ajuda a entender aí. O que quer dizer para você essa palavra, embaixada? Quem sabe, mas não sabe explicar? Pastor, eu conheço a palavra, mas não sei o que significa. Cadê? Eu não sei definir não essa palavra. Ok. Viver com Deus também é cultura, né? Tem que aprender coisa nova. Irmãos, a embaixada é a representação legal de um país no estrangeiro, em um outro país. Você pode ter embaixada, pode ter consulado, que funcionam com atividades parecidas, né? Mas eu quero fixar na palavra embaixada. O que é um embaixador? É um representante do seu país perante uma autoridade estrangeira. A igreja foi fundada com esse propósito. Irmãos, a igreja não foi fundada sob religião. A igreja foi fundada sobre reino. É disto que se trata. Reino. Por mais estranho que possa soar e parecer, mas não se trata de religião, se trata sobre reino. Amém? A palavra eclesia, essa é a pronúncia correta, é uma palavra grega que, quando foi formulada, ela falava sobre uma reunião de homens que eram chamados para fora da sua casa. Por isso eclesia quer dizer chamados para fora. Mas era o ato de dizer para os homens: ei, sai de casa, venha para a praça, ágora, porque nós vamos ter uma reunião para decidir o que concerne a nossa cidade. O nome dessa reunião era eclesia. Mas nos tempos de Jesus, essa palavra já tinha tomado uma nova conotação. Essa permanecia, mas um novo sentido também apareceu. E qual era? Uma reunião legal, um ajuntamento legal. E aqui a palavra legal, eu não queria que você entendesse como bacana, legal de joinha, não. Legal de algo legalizado, de algo que tem autoridade para existir, que tem direito de existir, que está debaixo de uma autoridade. Amém? A palavra eclesia, que nós traduzimos por igreja, no português é igreja, mas no original eclesia, ela fala de uma reunião legal. E eu estou fazendo assim, mas nem lembre, não é legal de joinha não, é legal de uma coisa legalizada. Tá claro isso? Então, quando Jesus funda a sua igreja, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou criando um ajuntamento legalizado. Mas legalizado por quem? Debaixo da autoridade de quem? Do Rei dos céus. É uma representação do reino dos céus na terra. Já que a terra, que fazia parte do mesmo reino, agora não faz mais, se tornou estrangeiro, eu vou manter uma reunião legalizada nesse lugar estranho, nesse lugar caído. Amém? E para que ela existe, pastor? Para nos aproximar da cultura
da nossa pátria. Mas nós somos brasileiros. A nossa pátria é o Brasil. Mas nós também somos cidadãos do reino de Deus. E a nossa pátria é o reino de Deus. Amém? O que você faria, irmãos, se você viajasse, sei lá, para um lugar bem distante, África, Índia, China, Japão, bem longe, do outro lado do mundo. As irmãs, por exemplo, e lá você conhecesse as que são solteiras, estou falando só com as que são solteiras. E lá você conhecesse um jovem, mancebo, varão de guerra, bonito, e você casasse, mas por algum motivo, depois de você ter um filho, o relacionamento viesse a chegar ao fim, e aquele país deportasse você, mandasse você embora, mas o filho ficasse lá, e você viesse de volta para o Brasil e começasse a lutar exatamente com as autoridades responsáveis por isso. No nosso caso, nós temos, não é, os nossos representantes estrangeiros, nossos embaixadores, o Itamaraty, que é um órgão específico para isso, que forma diplomatas que são enviados mundo afora para representar o Brasil. Toda pessoa que trabalha em embaixada é muito bem treinado, porque qualquer fala mal colocada, qualquer ação mal colocada pode gerar um conflito internacional. Então imagina que você luta, você chega no Itamaraty e pede: olha, tem um filho meu lá, e ele quer vir morar comigo, o pai está doente, ou o pai já morreu, e eu quero resgatar meu filho. E você trouxesse seu filho 15 anos depois, o que você acha que precisaria fazer com esse garoto? Hein, Cíntia? Se fosse um filho seu, o que você faria? Vamos imaginar que é um chinês. Olha a cara do Caleb aqui, desse jeito assim. Irmão chinês, pastor? O que você faria, irmãos? O que faria, Bia? Esse é um filho chinês. Se ele nasceu na China, por exemplo, ou Japão, eu falei chinês, mas pode ser qualquer país. Mas vamos ficar em chinês, né? Primeira coisa que se faz com ele: a língua. É um ponto crucial para quem está em um país estrangeiro. A língua, aprender a se comunicar. O que mais? Cultura. Tem que aprender a nova. O que mais? Basicamente esses dois pilares: língua, cultura. Quando você vai para um país estrangeiro, você precisa aprender isso, senão você vai sofrer e sofrer muito. Por exemplo, tem países onde, se você for até a pessoa e der um abraço nela, ela vai te achar louco, uma pessoa estranhíssima. Porque para você se aproximar de alguém, tem que ter autorização da pessoa. Como é que é o brasileiro? Quando vê um amigo, como é que é um brasileiro da AME? Quando a gente vê um irmão, você vai logo agarrar no pescoço, dá um abraço. Em outros países não pode. Isso é assédio em outros países. É assédio gravíssimo. A pessoa pode te denunciar. Entendeu? Eu não vou falar nada, que é para não dar margem para memes. Talvez eu não fale. Mas eu descobri um dia desse sobre a nossa língua portuguesa, as diferenças do português falado no Brasil e em outros países. Irmãos, é engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Por exemplo, eu descobri, se um dia você for para Portugal, nunca diga, se alguém perguntar: você está empregado? Nunca diga assim: não, eu estou só fazendo alguns bicos. Não diga isso nunca.
Que isso lá é um troço terrível. E eu sei que a sua curiosidade é tão grande que quando sair da igreja você vai lá no Google, o que é? Tenho certeza. Tenho certeza. Tá? Não diga nunca em Portugal que você vai fazer bico. Você vai ficar muito mal falado. Entende? Só vou dizer uma coisa pra você. Está relacionado com prostituição. Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter ideia. Pra nós fazer um bico é o quê? Principalmente aqui no Nordeste. É um trabalho sem carteira assinada. Ou um trabalho temporário. Não é? Uma coisa que a gente fala assim, trabalho solto. Não é estranho? Trabalho solto. Como se o outro fosse amarrado. Cultura, isso é cultural. Nosso. Mas quando você vai em outro país, mesmo de língua portuguesa, você tem que aprender que alguns significados aqui é diferente lá. Mesmo no nosso país, se você muda de estado, as coisas mudam. Por exemplo, teve um tempo que eu fiquei doidinho, irmão. Porque na minha cidade, chama-se bolo de leite. Quando eu fui para Paraíba, lá chama bolo baeta. Quando eu voltei para Natal, chama bolo da moça. Quando eu fui para o Ceará, é bolo mole. Aí tem hora que eu falo uma coisa no outro que ninguém entende. Sabe, vem assim a memória, né? Falo, sabe? Mesma coisa de pão francês. Tem lugar que é pão francês. Tem lugar que é pão de sal. Tem lugar que é pão d'água. Pão d'água. Na minha terra alguns chamam pão francês, outros chamam pão d'água. Francês. Primeira vez que eu estava lá no Ceará, irmão, lá em Maracanaú, pediram para ir na padaria comprar pão francês. Eu pedi pão. Irmão, me deram um troço desse tamanho assim. Aqui chama baguete, lá chama só pão. E eu procurando pão francês que eu conhecia, não tinha. Tome, lapa. Eu fiquei pensando, você sabe, minha mente é muito fértil. Eu fiquei pensando, se o pão francês é desse tamanho, nem quero imaginar o grande, né? Deve ser uns 5 quilos um pão desse. Entende, irmãos? Cultura. Para que a igreja existe? Para que você aprenda a cultura do reino.